Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar então para quem não me conhece. Meu nome é Débora Cal. Eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB. Então, eu tenho recebido muitas perguntas dos meus coaches hoje, desde ontem à noite, na verdade, sobre concentração. Inclusive, os meus seguidores também começaram a mandar algumas perguntas e por isso eu decidi falar um pouquinho sobre isso, como se manter motivado nesse cenário atual, diante de todos os acontecimentos desde ontem, né? Tudo que está acontecendo, sou advogada, sim, mas eu não vou falar da parte jurídica. Aqui é bate-papo emocional, tá bom? Então, eu comecei a falar no Snapchat sobre isso, só que o meu Snapchat começou a travar. Aí eu falei, gente, Carol Souza. Falei, gente, então bora pro Periscope, porque é ao vivo, mais gente participa. Embora eu esteja com um número bem grande de seguidores no Snapchat, e é legal que esse conteúdo que a gente passa aqui não se perde em 24 horas, que nem... Quer dizer, eu posso gravar isso, né? Salvadora a Flávia também, minha coach. Eu dei um chamado nos meus coaches e falei, vou gravar um Periscope agora sobre concentração. Quem tiver interesse, bora pro Periscope. Então, por isso que eles estão aqui. Então, gente, também quem não me segue no Periscope e entrou por um acaso, me segue aí, porque eu tô sempre fazendo transmissões. Ontem eu fiz um bate-papo bem legal com a Alana, que foi minha coach e foi aprovada no TJRO de Rondônia. Ela é de Rondônia. Ontem eu falei que ela era de Acre, do Acre, ela ficou brava comigo. Hoje tá difícil, né? Lilian também, minha coach, adorou a Alana. Todo mundo adorou. Eu fiquei surpresa com a Alana. Que desenvoltura. Quando me pediram para fazer uma entrevista com ela, só uma introduçãozinha, gente, já vou começar para não fazer vocês perderem mais tempo. Quando eu falei para ela, olha, Alana, estão pedindo para fazer tipo uma entrevista com você, o que você acha? Me pediram lá no Snapchat. Ela, lógico, vamos, com certeza. Aí, quando ela começou a falar, com toda a desenvoltura, ela virava, uma coisinha, Débora. Aí pedia para falar. Eu olhava pra cara dela e falei, gente, tô chocada. Porque pra mim não foi tão fácil assim não, a primeira vez que eu apareci na frente das câmeras. Mas vamos lá. Então, todo mundo começou a me pedir para falar muito sobre concentração. Débora, o que eu faço? Não, Samuel, eu sou coach para concursos e OAB. Eu vou falar sobre o lado emocional, não vou falar nada sobre política, sobre o lado jurídico dos acontecimentos. Então, aí começaram a pedir, falaram, olha, Débora, desde ontem não tá dando para estudar. É muita coisa acontecendo. E aí, o que eu queria falar com vocês? Vamos pensar algumas coisas. É importante a gente estar ciente de tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia? Com certeza, absoluta. Tem mais uma coach que eu não sei quem é pelo nome do Periscope. Não dá para saber. 24 horas tensas. Mas muita coisa, a gente tem que ficar atento mesmo, é o futuro do nosso país, sabe? Não só como muita gente fala, porque vai cair em concurso. Não, gente, como cidadão mesmo, a gente tem que saber de tudo que está acontecendo, a gente tem que ficar consciente e ter as nossas próprias opiniões. Não ficar apenas ouvindo o que fulano disse e ciclano disse. Mas a discussão não vai ser para esse lado. Oi, Nath, seja bem-vinda. Então, o que eu pensei? Bom, gente, não dá pra gente ficar alienado. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente querer acompanhar ao vivo tudo que tá acontecendo. Pra quem tem que estudar, pelo menos, vocês têm uma prioridade nesse momento. O que aconteceu? Eu quero dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui pro shopping com a Alana, encontrar às 4 horas da tarde, e cheguei em casa por volta de quase 7 horas. Quando eu liguei a televisão, tava dando aquele boom de informação. Todo mundo, não sei o que, o Moro abriu processo, não sei o que. Foi no auge. Eu comecei a acompanhar tudo já, né? E caraca, estão na Paulista, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Você já começa a ficar nervosa. Nossa, o Lula vai ser ministro, ele vai tomar posse amanhã. Já foi aquele alvoroço, que foi, na verdade, o primeiro acontecimento
foi a nomeação do Lula, né? O aviso, a notificação, né? Então, todo mundo já ficou naquele alvoroço. Todo mundo começou a ir para as ruas e eu comecei a acompanhar na TV. Só que às 8 horas da noite, eu tinha uma entrevista de primeira sessão com uma coach nova. Aí, o que eu pensei? Caramba, 7h30 da noite, o negócio tá explodindo. 8 horas eu tenho... Oi, Eveline, tudo bem? 8 horas eu tenho coaching. O que é que eu vou fazer? Eu quero assistir, mas eu tenho que fazer o coaching. Eu não vou transferir um coaching, porque peraí que eu quero acompanhar ao vivo tudo que está acontecendo. E é aí que entra a responsabilidade. Eu tinha um compromisso. Assim como vocês têm um compromisso com vocês de estudo. E eu tive que abdicar do que aconteceu, do que estava acontecendo, do ao vivo, saber tudo que estava acontecendo, para poder trabalhar. Então, o que aconteceu? Só para vocês terem noção do cenário. Eram 8h30 da noite, começou o Jornal Nacional. Eu estava praticamente no início da minha sessão de coaching. A gente começou umas 8h15, mais ou menos, porque ela demorou um pouquinho para entrar e tudo mais. 8h30 começou um panelaço, um buzinaço, um gritaço, aconteceu tudo aqui onde eu moro. Estava muito alto. E eu olhei pro relógio e falei assim, ih, começou o Jornal Nacional. Ela, do outro lado do Skype, ela falou assim, nossa, Débora, tá muito alto. Ela estava ouvindo o barulhaço, exatamente. Então, ela estava ouvindo tudo da mesma forma. Num primeiro momento, eu fiquei bem agitada. Eu fiquei desconcentrada, completamente desconcentrada. Então, eu queria ouvir e queria conversar com ela, sabendo que conversar com ela era o mais importante. Nesse meio tempo, meu marido chegou em casa, não sabendo que eu estava fazendo coaching, já chegou falando, o Moro abriu o processo, tá disponível para todo mundo. E foi aquela agitação. Aí eu, ops, tô aqui trabalhando. Ele, desculpa, não sei o quê. Enfim, olha quanta coisa veio me atrapalhar a minha concentração durante aquele momento que eu precisava estar concentrada. Eu precisava trabalhar. Eu não podia virar para ela e falar assim, tchau, tá, eu vou lá ver o Lula, amanhã a gente faz a sessão de coaching. Gente, é muito mais importante ajudar ela, o meu trabalho, fazer o meu trabalho, do que assistir ao vivo. Então, para vocês terem noção, eu fui conseguir efetivamente ter a noção do que estava acontecendo no Jornal da Globo. Porque eu fiquei trabalhando ainda depois que eu terminei por volta de umas 9 horas da noite a sessão. Comecei às 8, 9, mas 9h15, quase 9h30. Depois eu tive que fazer horário de coaching, fazer mais algumas coisas. Por volta de 11 horas eu parei de trabalhar. E aí foi quando eu fui parar, e aí eu falei, quase meia-noite, começa o Jornal da Globo, eu vou assistir porque eles vão dar o resumão. É o que dá pra fazer. Nesse meio tempo, meu marido tentando me contar, só que eu cheio de coisa pra fazer, não tava conseguindo dar muita atenção. Exatamente, Eveline, é esse ponto que eu quero chegar. E chegou no Jornal Globo, e eles reprisaram tudo. Na verdade, eles até deram mais informação do que de uma forma condensada de quem estava ouvindo ao vivo. Quem estava no ao vivo, acompanhando tudo, conforme as notícias iam sendo transmitidas, talvez demorou 4 horas para ver aquilo tudo. Eu vi aquilo em 20 minutos. Eu tive as mesmas informações. Só que qual o detalhe? O que eu quero trazer para vocês? Eu tinha uma prioridade. E eu mantive a minha prioridade. E é isso que vocês têm que fazer. Manter a prioridade de vocês. No momento que você tiver um intervalo, se programa. Eu vou estudar até 8 horas. Eu vou falar sobre essa agitação, Amanda. Eu vou estudar até 8 horas. De 8 a 8h15, eu vou fazer o intervalo. Nesses 15 minutos, eu vou ver o que está acontecendo. Se isso vai me deixar tranquila e depois voltar a estudar. Se isso for me deixar agitada, sinceramente, deixa para o final do dia. E eu tenho certeza que foi o que aconteceu com todo mundo hoje. Porque hoje o auge aconteceu às 10 horas da manhã, que foi a posse, né? Quando aconteceu a posse, foi a revolta-mor, né? Aqui também, panelaço de novo, buzinaço, barulhaço, que falaram aqui. Então, muita gente eu comecei a ver também
hoje você não tá fazendo nada. Quando eu fui olhar o Instagram também bombando, todo mundo dizendo que eu não vou entrar nesse mérito não, Eveline. Vou falar en passant. Então, quando começou a barulho, não sei o quê, muita gente no Instagram falando, comentando, dizendo que estava desconcentrado. E aquela agitação, aquela indignação, acaba que gerou o dia inteiro, né? Continuou o dia inteiro. Até agora, tem gente que não conseguiu estudar desde de manhã. Talvez rendeu um pouquinho no início da manhã e não conseguiu mais estudar, porque nesse meio tempo teve a posse, aí veio a liminar suspendendo a posse, e tá todo mundo esperando o recurso contra a liminar para suspender. Enfim, tá uma confusão. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é o momento, gente, de parar e pensar qual é a minha prioridade agora. Se eu olhar o jornal 10 horas da noite, vai ter alguma diferença? Então, o que vocês têm que pensar? Vamos organizar. Comecei aqui pelo dedinho de novo. Daqui a pouco, gente, eu não tô conseguindo acompanhar, senão eu vou perder o meu raciocínio, tá? Muita gente que interessa a minha posse, a Inês falou aqui. Isso é a minha prioridade, exatamente. Então, alguma coisa existe. O que vocês têm que pensar? Existe alguma coisa que eu possa fazer hoje, que eu possa fazer agora, que vai mudar o que está acontecendo? Uma coisa é você falar, Débora, eu sou militante, não militante do PT ou de qualquer partido. Tipo, eu gosto, eu sou totalmente politizada, eu vou pra rua e vou manifestar a minha indignação. Beleza, vai pra rua, você fez a sua escolha. Não tô dizendo que é certo ou que é errado. O que eu tô dizendo é, vá tranquilo, faça o que você tem que fazer. Agora, não, eu vou ficar em casa, eu vou estudar. Não adianta você ficar em casa pensando em tudo que está acontecendo. Tentando acompanhar durante os estudos o que está acontecendo. Para onde está indo a sua concentração? Excluiu o Face do celular. Pois não precisa talvez ser tão dramática. Às vezes você pode deslogar, sair, né, sai da conta, porque para você mexer não é só dar um clique no aplicativo e ele abre. Você tem que botar senha, botar login, dar um trabalhinho a mais. Então, essa é a primeira coisa, você pensar, existe alguma coisa que eu possa fazer? Aí você vem à conclusão, não. Se eu ficar em casa ou eu for pra rua, as coisas os acontecimentos continuarão acontecendo. Eu não vou interferir, não vou impedir que nada. A única coisa que vai acontecer é eu ficar sabendo antes que muita gente, eu ficar sabendo na hora. Então, o que eu aconselho a vocês? Façam como muita gente fez aqui. Desativem notificação, saiam das contas de vocês e tentem se concentrar. Débora, tá muito difícil de me concentrar, porque eu já vi tudo que aconteceu durante o dia. Eu quero saber se agora no final do dia aconteceu mais alguma coisa. É o momento de você parar e você perguntar para você mesmo. Isso vai me ajudar no meu objetivo, que é a aprovação? Agora está no meu horário de estudo. E o coaching funciona muito assim, de perguntas e respostas. E vocês podem fazer o auto-coaching. Então, é vocês perguntando para vocês mesmos, trazendo esses raciocínios. Adianta eu ficar aqui estudando, pensando no que está acontecendo, vendo o que está acontecendo, me punindo psicologicamente porque eu deveria estar estudando? Você está se punindo nos dois momentos. Quando você está, sempre que você fizer algo, pensando que deveria ou gostaria de estar fazendo outra coisa, é isso que acontece, é estresse. E esse estresse, essa ansiedade, esse nervosismo, essa ansiedade toda que gera, vai continuar durante todo o seu dia, se você permitir. Então, faça essa pergunta. Existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar esse cenário? Não. Vai fazer diferença se eu assistir ao vivo ou assistir um jornal mais tarde? Não. Se você achar que faz diferença, beleza, é a sua resposta. Mas eu tô respondendo por mim.
Se eu for estudar, quais são os benefícios que trazem para minha vida? Se eu ficar aqui assistindo, quais são os benefícios? E quais são os prejuízos de assistir ao vivo, acompanhar o dia inteiro o noticiário? E quais são os prejuízos de deixar de estudar? Ou de ficar estudando sem acompanhar o noticiário? E você vai sopesar os prós e contras de cada ação. Se está muito difícil para você enxergar e aceitar isso, faz por escrito. Pró, contra de um lado. Pró de um lado, contra do outro. Cada situação. E você escreve. Quando a gente escreve, a gente materializa. Parece que a gente está materializando o nosso pensamento. Eu sempre falo isso, né? Inclusive na palestra que eu dei no congresso, eu falei isso. Escrevam suas dúvidas e respondam as suas dúvidas. Porque as coisas vão ficando mais claras. Muitas vezes eu conversando com os meus coaches, eu vou instigando eles a falarem. Quando eles percebem, eles já estão dando já acharam as próprias respostas. E é isso que vocês devem fazer. Então você viu os prós e contras. Beleza, eu percebi que eu quero estudar. Eu percebi que estudar é o que importa nesse momento. E o que eu vou fazer? Primeiro, estou muito agitado? Antes de estudar, faz um exercício de relaxamento. Eu ponho meus coaches para fazer relaxamento o tempo inteiro quando eu sinto que é necessário. Eu tenho, num grupo que a gente tem só dos coaches, tem exercício de meditação, tem um exercício de relaxamento narrado por mim. Tem várias coisas e é importante. Você pode falar, é besteira. Quer ver um relaxamento super tranquilo? Vocês estão aí, gente? Parou o coração, parou pergunta? Eu fiquei na dúvida. Para coração, para pergunta, eu já acho que travou. Ah, voltaram. Tá todo mundo aí. Vocês estão prestando atenção, né? Relaxamento é muito bom. Tem algum coaching meu ao vivo aí? Para confirmar dos meus relaxamentos? Eu vi que a Lilian passou. Então, vou ensinar um para vocês. Tem no YouTube um vídeo, vocês coloquem assim no YouTube, música para estudar. Normalmente são músicas clássicas instrumentais. É muito importante que seja realmente instrumental. Se tiver voz, isso vai te atrapalhar. Se for, sei lá, uma música lírica, alguma coisa assim, vai atrapalhar a sua concentração. Então, põe. De preferência, no Spotify tem, exatamente. Eu tenho uma lista no Spotify chamado Músicas para Estudar. É excelente. Tem algumas músicas que eu até pulo, porque tem algumas que são muito agitadas. Para mim não funciona, eu preciso de uma música bem tranquila. Se ela for mais agitada, eu já perco a concentração. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a música. De preferência, eu aconselho que vocês peguem um fone de ouvido, para vocês abafarem o que vocês puderem de ruído externo. Coloca. Ou você põe um celular para apitar em 5 minutos, ou você põe um alarme, o que vocês quiserem. E durante 5 minutos, vocês vão tentar ao máximo ouvir. Você tem duas opções: ouvir a música e respirar. Enquanto, óbvio, você vai ouvindo a música de olhos fechados, sentado na cadeira, pés no chão, pernas em 90 graus, sabe? Braços relaxados. Você tem que sentir o seu corpo relaxado. Os olhos podem estar entreabertos. Nem totalmente fechados, nem abertos, assim. Sabe quando você vê só uma frechinha de luz e tá assim com ele meio abertinho? Então vocês sentam, colocam a música, colocam o fone de ouvido e respira. Não é respirar fundo, tentar acalmar a sua respiração. Não, é você deixar ela seguir o fluxo dela, que aos pouquinhos ela vai diminuindo. Falaram aqui sobre dormir, eu não sei o que ela comentou antes, mas é importante que você faça sentado, ereto, com um ambiente iluminado e com os olhos semi-abertos, para que justamente evite sonolência. E você vai respirando, olhos fechados, e vai seguindo a música. Você tem duas opções de concentração. Isso é quase uma meditação, na verdade. Você pode, se for deitado, acaba dormindo, exatamente. Eu imaginei que fosse isso. Você pode prender a sua concentração na música, porque se você não prende a sua concentração em algo, você vai acabar viajando, seguindo os seus pensamentos.
E é justamente quando você para e tá agitada, você já tá, se você sente que a sensação que eu tenho, eu faço meditação diariamente há um pouco mais de 2 anos. A sensação que eu tenho é que é como se os pensamentos estivessem passando assim, vum, 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 vum. Você não tem noção de quantos pensamentos você tem até você parar e falar, vou meditar, vou relaxar. Então, tenta focar ou na música, seguindo a música mentalmente, ou então você segue na respiração. O que é seguir a respiração? Você concentra sua atenção no inspirar, expirar. Não precisa ser forte como eu fiz. Pode ser leve, no seu ritmo. Mas você segue, faz assim, tipo, subindo, descendo. Tipo isso, você acompanha mentalmente o movimento de inspiração e de expiração. Por quê? Você está colocando a sua atenção em algo. E não está deixando a sua mente livre. Muita gente acha que meditar é não pensar em nada. Pelo menos a meditação que eu faço, do centro budista que eu frequento, que é o Centro Compaixão, que é da tradição budista, da tradição Kadampa, me enrolei toda agora para falar, a gente tem sempre um objeto de meditação. E isso é mais ou menos o objetivo. Tem uma meditação, inclusive, que se chama meditação respiratória, que é somente focar na respiração, que é mais ou menos o que eu estou passando para vocês. Então, senta durante 5 minutos, pelo menos. Segue a sua respiração. Você vai perceber que talvez nos primeiros 3 minutos, 2 minutos, não, 3 minutos é muito, mas primeiro minuto, parece que tá impossível, que você não vai conseguir, que é muita informação, que você não vai dar conta. Você vai falar, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para ser relaxada, eu sirvo para ser agitada. Eu vou largar isso aqui e vou voltar a ver TV, ver o que tá acontecendo. É normal, ainda mais para quem não tá acostumado e vai fazer logo no momento de agitação. Mas você precisa tirar a sua atenção dos pensamentos. Isso eu vou passar algumas outras técnicas para vocês. Essa é uma, então. Seguiu. Se você perceber, pô, deu 5 minutos, eu ainda estou muito agitada, faz mais um pouquinho. Se você conseguir até 10 minutos, é excelente. Talvez para você que esteja iniciando, 5 minutos seja um período muito grande. Então já é bom tamanho, já dá para dar uma aliviada. Por mais que você fale assim, não passou, você vai se sentir mais calmo, menos agitado. Isso vai permitir a sua concentração nos estudos, tá? O segundo exercício, isso resolve muito para mim e serve inclusive para ansiedade. Porque nada mais é do que essa agitação que a gente fica com os noticiários do que ansiedade, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, mais a gente quer trocar de canal para ver se está passando uma informação diferente. Se duvidar, você está assistindo 2 canais, né? Dividindo a tela da TV e ainda acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram no celular. Então, segundo método, qual é? Esse qualquer um sabe fazer, é mais rápido. Você botar uma música que você gosta, mas só um detalhe, ele não vai te relaxar, ele vai tirar a sua atenção do problema, ele vai fazer você desfocar, você esquecer aquilo que está acontecendo. Então você pode usar no momento que você brigou com alguém, com um namorado, com um pai, ou você pode usar ele para esse momento de agitação, para você esquecer de tudo que está acontecendo lá fora. Que é o quê? Você põe uma música que você gosta. Nesse momento, como você quer relaxar, aconselho que não seja uma música muito agitada. É um momento, por exemplo, só descrevendo que você está com um aperto no peito, você está sentindo dor física de ansiedade. Sabe quando você sente aquela dor que você não consegue parar de pensar naquilo e está sentindo um aperto muito grande no peito? Isso funciona. Você põe uma música que você gosta, aconselho que nesse momento seja uma música tranquila, porque você quer relaxar antes de começar a estudar, e canta. Canta a música. Essa é mais fácil ainda. Quando você canta a música, a sua atenção está fazendo o quê? Pensamentos, pum, música. Você tirou a sua atenção de todos aqueles acontecimentos e concentrou na música. Isso
vai te ajudar a diminuir o ritmo de pensamento, mas não vai te relaxar. Se você realmente quer acalmar, é para você fazer o relaxamento. Cantando você vai espantar os vizinhos. Não precisa cantar gritando, é cantar em música em voz alta sem precisar cantar alto. O primeiro exercício é o da respiração. De você sentar ou com uma música ou acompanhar a sua respiração. Depois vai ficar disponível a reprise e você ouve o iniciozinho, tá? Outra coisa, quando vocês começarem a estudar, ok, dei uma relaxada, já tô mais tranquilo, já tô mais centrado, embora ainda tenha um pouco de agitação. Deixa um papel do seu lado, sempre. Essa dica serve para concentração em todos os momentos de estudo. Você anota ali do lado todos os pensamentos que vierem na sua cabeça. Você pode até dividir a folha. Um lado para pensamentos inúteis, outro lado para pensamentos úteis, tipo, tenho que pagar a conta no banco. Como inútil de a prova tá demorando tanto a sair, o edital tá demorando tanto. Nossa, a prova é daqui a 20 dias. Isso é inútil, porque só vai te atrapalhar. Então você pode ou usar 2 folhas, ou você pode usar uma folha única. Na folha, você vai escrevendo. Lembrei que eu tenho que ir ao banco. Lembrei que eu tenho que ligar para minha tia, ligar para fulano. Você vai organizar, vai ter uma listinha ali organizada de todas as tarefas que você tem que cumprir, que você tem que executar. Você pode fazer no intervalo, mas que você lembrou durante o estudo. Senão você fica assim. Acontece isso muito comigo. Eu que trabalho em casa, trabalho de home office, eu falo assim, tem que lavar roupa. Às vezes eu quero levantar e lavar roupa. Eu falo, não, vou lavar roupa. Meu caderninho não tá nem aqui, tá lá na sala, senão eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um caderninho em que eu vou escrevendo tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou riscando conforme cada tarefa. E aí eu me obrigo a somente passar para a tarefa quando eu estiver no meu intervalo. Então eu falo, eu vou aqui, eu tenho um cronograma, 5 cronogramas para montar para os meus coaches. Eu vou pegar um cronograma, faço, depois eu vou lá, ponho a roupa na máquina, volto e faço outro, e depois eu posso parar e fazer outra coisa. E eu vou nos meus intervalos fazendo as minhas atividades. Esqueci de colocar o sabão na máquina. Aí, você tem que ir rápido, não tem como, né? Nesse caso, você tem que ir, não tem jeito. Mas o que pode esperar, é o caso que eu tô falando aqui, aqueles pensamentos que não vão agregar muito, né? Não vai fazer diferença se você ligar agora ou se você ligar depois, se você botar a roupa na máquina agora ou daqui a pouco. Não vai fazer diferença. Então, essa é outra dica. Perguntaram aqui na hora da prova. Falta de concentração na hora da prova está muito ligada à ansiedade, ao nervosismo da prova. Então, o que eu indico? Primeiro, se você tiver com um tempo razoável, levanta, vai ao banheiro, respira, se alonga, sabe? Eu indico muito assim, você dá aquela respirada forte, nesse sentido, de você levanta o ombro e larga. Quando você faz isso, você relaxa o seu corpo. Faz isso, se você tem vergonha de fazer na frente dos outros, vai no banheiro, se tranca lá na cabinezinha e faz umas 3, 4 vezes. Oi, Marei, eu não sei qual é o seu nome, se é Marei, Mari. Eu sou coach, eu sou coach para concursos e OAB. Então, faz isso, dá essa relaxada. Se você tá com um tempo mais corrido, feche os olhos, inspire e expira algumas vezes. Tem uma técnica, eu vou ensinar outra técnica para vocês, que eu passo para os meus coaches, também para controlar a ansiedade. Você contar até 21. Eu acho que eu já falei isso aqui em Periscope. Oi! Ai, meu Deus, eu esqueci seu nome. Não é Gláucia? Concurseira RJ. Ai, esqueci. Cida! Eu lembrei da outra vez, dessa vez eu esqueci. Vamos lá. Então, você conta 21 de seguinte forma. Você vai começar a contar. Quando você tá muito agitado, contar até 21 é difícil pra caramba. Você começa 1, 2, 3, de olho fechado. Aí quando você para, você fala assim, eu tô no 7, nem me perdi ainda. 8. Que número eu tava? Isso acontece direto. Acontece comigo. E outros coaches já relataram que acontece alguma coisa. E vai.
Parou no 7, se perdeu? Volta de novo. 1, 2, 3, até você chegar a 21. Talvez na sua prova você não tenha tanto tempo, mas você de olho fechado, respirando, contando os numerozinhos que derem, você já ganha um tempinho, você já consegue dar uma relaxada porque você está tirando o foco daquele problema. Tá tentando, tá acalmando a sua mente mesmo. Oi, Ionai. Por sinal, eu descobri Ionai. Não é Ionai, é Ionai. Aprendi ontem com a Alana. Ionai. Agora eu falo certo, nunca mais eu te chamo de Ionai. Então, esses dois momentos na prova é muito importante. E lembrem do que eu falei, o auto-coaching, de você falar com você, conversar com você mesma. Quase enfim, com uma conversa com você mesma. Estou ansiosa, estou nervosa, estou desconcentrada. Isso vai mudar alguma coisa? Vai. Vai mudar o meu resultado. Se mudar o meu resultado, eu posso não ser aprovada porque eu estou desconcentrada. Aí você tem duas opções. Vou ficar nervoso por causa disso ou vou usar esse argumento para me acalmar? Tudo na vida tem os dois lados. Não tem aquela foto para mim é clássica, que mostra o bonequinho lá no ônibus, aí o lado um tá vendo as montanhas lindas e o outro tá vendo a pedra, tudo feio, tudo triste. Aí a vida tem dois lados, você escolhe qual é o lado que você quer ver. Então, tente ser positivo nesse sentido de, não, eu vou ficar nervoso, então deixa eu me acalmar, deixa eu fazer um exercício, foca, vai passando o dedo, vai sublinhando as coisas. Quem tem problema, quem tem falta de concentração em prova, ou até estudando, ir sublinhando, estudar com materiais impressos é importantíssimo. Eu sempre falo para os meus coaches, para quem estuda português, principalmente na hora de interpretação de texto, evite ao máximo estudar pelo computador, imprime a prova. Tô prejudicando o meio ambiente. Quando você passar, você planta um monte de árvore. É o que eu falo. É feio, não sei se alguém vai me criticar aqui por isso, mas, gente, não dá, entendeu? Você tem que fazer o que é melhor. Alguns estudos já comprovaram que você estudar por material físico, você consegue mais concentração. Isso não quer dizer que quem estuda por Kindle, iPad, não vai conseguir, ou computador, não vai conseguir concentração. Vai, mas você consegue mais, você potencializa quando você está estudando. Quando você está estudando naquele material impresso. Então, se isso vai beneficiar os seus estudos, por que não? Você não precisa imprimir tudo, imprimir todas as questões, imprimir todo o material. Pelo menos, se você tiver que priorizar, aquelas matérias que não dá para você estudar pelo computador e aquelas que você tem dificuldade. E sempre marcando, sempre sublinhando, sempre fazendo anotação. Isso é muito importante, isso te mantém ali, concentrado, estudando. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Esse periscópio vai ser um pouquinho mais curto, os meus periscópios são... Se a Dilma conhece esse método, não sei. Mas eu não vou falar, gente, não vou falar de política, porque isso eu deixo para falar nas minhas redes sociais. Técnica Pomodoro ajuda na concentração. Eu passo para os meus coaches mais ou menos isso. Eles, a cada 50 minutos, eles fazem uma pausa de 10. Óbvio que com o tempo, alguns conseguem ficar mais tempo. Mas tem alguns estudos que já falaram, já identificaram que o máximo de concentração que a gente consegue, o auge vai até 1 hora. Depois disso, vai reduzindo. Então, não é interessante que você passe muito de 1 hora. A sua concentração vai reduzir bastante. Tá? Aline, você pediu mais dicas. Alguma situação específica, às vezes eu posso lembrar de alguma coisa. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Ó, peraí. Qual dica você poderia, para quem tem TDA e dislexia? Gente, quem tem TDA e dislexia, mais do que nunca, vocês precisam ser organizados. Material escrito. Façam os resumos. Escrevam sublinhando as palavras-chave. Cuidado, gente, sublinhar não é sublinhar o livro inteiro, destacar tudo. Quando, sabe aquela foto do Vadimel que é uma pessoa pintando com um pincel, o Vadimecum de amarelo? Não é isso.
Você grifar é você pegar somente as palavras-chave. Isso vai te ajudar bastante. Botar no papel. Quanto mais você tiver atividades, atos que te prendam, que prendam a sua atenção, isso vai ajudar, tá? E organização. Anotar tudo, organizar sua agenda, organizar suas tarefas, que aí você consegue ficar mais concentrado. Alguém fez alguma pergunta aqui que eu não consegui ver. Gente, eu vou deixar meus contatos. Dá para estudar para o INSS só assistindo aula e fazendo questões? Já te respondo, ó. Para quem quiser, sempre me perguntam. Dessa vez eu fiz uma folhinha, que nem da outra vez. Vocês podem tirar print aí. Pegaram, todo mundo printou. Aqui tem meu e-mail de contato, minhas redes sociais, tá bom? Todo mundo printou? Acho que as maquininhas pararam de subir. Então vamos lá, para eu voltar. Eu só tô botando logo porque eu sei que vão me perguntar. E aí com papelzinho fica muito mais fácil. Ai, que bom, Cida. Fico te esperando. Perguntaram dicas para se organizar para o TCC. Aline, você tem que separar seu material, separar seus temas pelo menos mentalmente, né? Você tem uma ideia? Passa para o papel. Olha, eu vou falar sobre esse tema eu vou organizar nesses tópicos, vou distribuir nesses tópicos. Esses tópicos, eu tenho isso aqui que é interessante, eu falar, isso aqui é polêmico. Primeiro estrutura, como se fosse um índice. Primeiro estrutura o que você vai falar. Separa escrevendo. Eu gosto de escrever tudo, gente. Eu mando meus coaches escreverem o tempo inteiro porque eu acho que é assim que é válido e você consegue visualizar. Como eu te falei, você materializa as ideias e fica mais organizado. Então, escreve quais são as fontes bibliográficas que você pode consultar. Aonde você pode achar essas fontes, sabe? Organiza e estipula horários. Na hora de escrever, olha, hoje eu vou me dedicar a escrever determinado capítulo. Muitos capítulos do TCC você não precisa seguir uma ordem. Você pode escrever, sei lá, o 5º capítulo antes de escrever o 2º capítulo. Depende do seu tema. Mas, em regra, você consegue fazer isso muito bem, tá? Alguém fez alguma pergunta sobre TV e passou. Alguém tem mais alguma pergunta? Tomar uma aguinha? De nada, Aline. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu esclareci as suas dúvidas? Eu vou aproveitar para falar aqui. Peraí. A dica do INSS, para quem começou há pouco tempo e ainda não chegou na metade do edital. Bom, Cida, isso é importante. A gente ainda tem 2 meses para a prova, praticamente, né? Um pouquinho menos que dia 15. Então, você foca nos temas que tem maior incidência. Como é que eu sei, Débora? Pega um monte de questão da banca CESP e faz. Você vai descobrir quais são os temas de maior incidência. E aí, você vai olhar esses temas de maior incidência e vai começar estudando por eles. Porque, o que acontece? Não necessariamente quem estuda 100% do edital é aprovado. Na verdade, você tem que estudar os temas que têm maior incidência, começar por eles principalmente, e quando você conseguir finalizá-los, aí sim você parte para aqueles que não caem muito. Porque você vai começar agora, ainda com 2 meses, assistindo aula que são importantes. Que aí você vai dar tempo de você fazer muitas questões e muitas revisões até o dia da sua prova. Tá bom? Alguém falou, olha a minha pergunta, mas eu não consegui enxergar a pergunta. Desculpa. Que bom. Obrigada. Alexandra, minha coach, minha ex-coach. Como consigo saber os temas que mais caem? Fazendo prova. Não tem mistério. Baixa um monte de prova CESP, mais ou menos do nível que você vai fazer prova, e vai fazendo questões, vai separando. Ou, por exemplo, quando você entra em sites tipo questões de concurso, você consegue separar, ver bem ali, fica bem fácil de visualizar os temas. E aí você percebe, do tema Poder Judiciário eu já fiz 15 questões. Já tem aqui só nessa página 15 questões. Então é um tema de grande incidência. No último ano, das últimas, 5
provas, caiu em 3, caiu em 4. Fazendo, não tem jeito, gente. Saber tema de maior incidência, todo mundo quer material pronto, todo mundo quer todo mundo, na verdade, que estuda para concurso, a grande maioria, não vou dizer todo mundo, quer fórmula pronta, quer receber tudo de mão beijada. Não é uma crítica a ninguém que perguntou aqui. Chegou à conclusão que precisa de acompanhamento. Tamo aí, Cida, pro que você precisar. Então, a gente quer, só que o que acontece? Quando a gente recebe a informação pronta, a gente não sabe como fazer e a gente vai sempre se tornar dependente de alguém, dependente de materiais, de compras de materiais, de gurus da vida, enfim, qualquer coisa, o tópico bomba, aquelas coisas, né? Sempre vai ficar dependente de alguém. Você nunca vai conhecer, você sempre vai querer que alguém conheça para te dizer. Por que não encarar? Aquilo faz diferença para você. Por que esperar depender de outra pessoa para conhecer o seu concurso? É seu interesse de ser aprovado. Então baixa um monte de prova e faz. Pega um monte de questão e vai fazer, vai anotando os temas. É a melhor forma. Que aí você vai conhecer exatamente. Você pode separar por prova ou você pode ir botando só por matéria. Minha prova será no dia 1º de maio. Alguma dica para este período final? Eu não consegui, acho que foi uma Marluce. Marluce, mesma dica. Estuda logo os temas de maior incidência e aqueles que você, também dentro desses de maior incidência, o que você tem mais dificuldade. É a melhor coisa. Porque você faz um estudo bem focado. E tem a oportunidade até o dia 1º de maio a ver várias coisas. O vídeo de ontem... Não, Ionaí. Ó. Não tá ainda, eu vou botar. Mas ainda tá disponível, eu acho que sai daqui a pouco do ar do Periscope, né? Aí eu vou editar e vou colocar. Português estão com problema. Gente, muita gente... Ah, vai lá, Adri, beijo. Muita gente tem problema com português. Só que a maioria sabe a teoria, mas tem problema na prática. Só que muita gente também não pratica. E aí tá um detalhe, fazer muitas questões, gente. E aí vocês têm que observar quais são os temas que eu tenho mais dificuldade dentro de português. Ah, Débora, eu percebi, ela é ótima, verdade, ela é muito boa. É a Rita? Eu acho que é a Rita. Eu acho que pelo nome, eu acho que é. O que acontece? Para quem não sabe português, pegar uma gramática e começar dali, vai ter muita dificuldade. Eu indico uma aula presencial, uma videoaula, o que for, tá bom? Agora, quem já conhece a teoria e acha que o que precisa, falta mesmo é questão, vocês vão direto para questão. E nas questões você começa a observar a sua dificuldade. Pontualmente você vai numa gramática e consulta. É a melhor opção, tá? Interpretação de texto. É uma coisa que eu falo muito para os meus coaches. Gente, interpretação de texto, a grande maioria tem dificuldade não por não saber interpretar texto, mas por falta de atenção e falta de interesse no tema. Falta de interesse no tema. Vamos lá. Se é um tema, se é uma história contada por alguém que não sabe nem escrever direito, sem vírgula, sem ponto final, toda confusa, mas é uma fofoca que está contando que o seu vizinho estava traindo a esposa com o melhor amigo dele e você não gosta do vizinho, você vai querer ler essa fofoca. Mesmo que a pessoa tenha escrito de uma forma horrorosa, você vai prender sua atenção e vai ficar ali, ó, lendo direitinho, você vai entender. Se você pegar um texto super difícil, mas for de um tema que você gosta, eu adoro saber sobre, sei lá, psicologia. É um texto super técnico, mas eu amo o tema. Você vai conseguir fazer a interpretação daquele texto. Mas quando o tema é difícil, ou até razoavelmente fácil, mas ele não te interessa, você não consegue prender sua atenção. Começa a perceber e depois vocês me contem. Me mandem mensagem pelo Snapchat, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, pelo e-mail.
pelo blog, vocês me falem o que vocês, se vocês não vão começar a perceber isso. Normalmente é falta de concentração mesmo e falta de interesse. Então tem algumas dicas que você pode usar para prender a sua concentração. Eu não indico que você faça isso pela primeira vez, principalmente no dia da prova. Eu indico que você faça, viu, Cida? Já aconteceu isso com você, já percebeu isso, né, Cida? Eu indico que você coloque essa dica em prática durante os seus estudos, que é para você aprender a se concentrar no texto difícil, que é o quê? Primeiro você vai nas questões. Leu as questões, vai sublinhando as palavras-chave das questões, beleza? Foi sublinhando. Já sei mais ou menos o que cada questão quer. Vou pro texto. Comecei a ler o texto. Cada parágrafo eu estou sublinhando as palavras-chave. Percebam, falei frase? Não, falei palavra-chave. Não é sublinhar tudo. Sublinhar somente as palavras-chave. Aquelas palavras que basta você lê-las, que você tem a noção do conteúdo todo, de tudo que foi dito naquele parágrafo, tá? Então, sublinhou as palavras-chave do texto, acabou um parágrafo, faz um mini resuminho. Oi, Mari. Quer que eu dê um oi? Então, acabou o primeiro parágrafo? Faz um resuminho do lado. Esse parágrafo representa isso, isso, isso. Escreveu. Vai para o segundo parágrafo. Sublinha. Do lado. Importante. Isso, isso, isso. Você vai colocando tudo que é importante ali. Vocês estão entendendo? Por quê? Dessa forma, você está se obrigando a prestar atenção, porque você está sublinhando a palavra-chave e você está fazendo um resuminho ali do lado. Já vou falar com você, Mari. Já consegui agora ler sua pergunta. E você está botando um resuminho ali do lado. Então, você prestou atenção. Você estava concentrado. E aí, conforme você for para o texto, para as questões, você, se tiver alguma dúvida, no parágrafo 2º, fala tal coisa. Você vai lá no parágrafo 2º, olha o seu resuminho e fala, tá aqui. Pronto, ok, marquei. Vai ficar muito mais fácil. Mari, sua resposta, na verdade, não tem resposta. 3 meses dá para se preparar? Depende. Depende do seu conhecimento anterior das matérias, depende do concurso, depende do seu conhecimento anterior, vai depender de quantas horas disponíveis você tem para o estudo, depende de muita coisa, não tenho como dizer, não existe fórmula. 3 meses dá, 2 meses não dá. Tem gente que passa para o mesmo concurso com 5 anos de estudo, tem gente que passa com 3 meses. Eu tenho depoimento no meu blog de TRT de gente que passou com 5 anos, de gente que passou com 3 meses. 3 não, 4 meses. Percebe? Por quê? Porque antes já tinha um conhecimento. Porque conseguiu se organizar e estudar da forma certa. Depende da resposta de psicólogo. Não, é a resposta que não tem. Quando você não existe certo e errado, não existe sim ou não. Não tem como eu dizer, o IBGE. Ok, dessas matérias do IBGE, quantas vezes você já estudou cada uma? Qual é o seu conhecimento prévio? Ah, Débora, eu nunca vi. Eu não vou dizer pra você que não dá, porque como eu falei, eu já vi exemplos, mas você vai precisar de muita dedicação. Aí, alguém fez alguma pergunta que eu perdi. A Cida falou que não sabe mapear e fazer resumos rápidos. Resumo rápido. Quanto menos você copia, mais rápido fica o seu resumo, tanto na hora de fazer quanto na hora de você revisar. Desculpa, Mari, não ter podido responder assim de forma objetiva, porque realmente não tem resposta pronta para isso. Provavelmente os seus ficam muito grandes, Cida, porque você escreve demais. Olha, de nome, Isis, eu não tô lembrando que método é esse. Eu posso até dar uma olhadinha e depois você me manda uma mensagem por inbox, que aí eu te respondo, tá? Mas por nome assim não tá vindo na minha cabeça, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre concentração? De nada. Alguém quer fazer alguma pergunta?
que a ideia desse periscópio é ser um periscópio mais rápido, né? E eu tô aqui falando pra caramba porque eu adoro falar, né? Eu entro aqui e fico... Tudo que eu não falo no dia, eu falo aqui. Tudo bem que eu falo pra caramba do meu dia, né? Os resumos também são grandes. De nada, gente. Que bom que vocês gostaram. Você gosta de me ouvir, né? Que bom, fico feliz. Eu vou botar aqui pra vocês os meus contatos novamente, para quem quiser mandar alguma pergunta, saber alguma coisa sobre o coaching e tudo mais, colocar aqui. Quem quiser dar print na tela ou copia. Já vou falar, eu vi aqui, tá? Sua mensagem. Alguém quer? Já foi? Todo mundo printou? Anotaram? Ok. Eu disse que não ia demorar, né? Pois é, já tô demorando. Nem sei quanto tempo eu tô aqui, porque eu não olhei, printando. Se alguém não tiver printado, me avisa que aí eu mando. Sono é normalmente um pouco de falta de motivação. O café não tira nem um pouco do meu sono. Às vezes o seu sono não é físico. O seu sono é psicológico. É um sono... o seu corpo falando, para de fazer essa atividade que está me entediando. Normalmente é o que acontece com o concurso. Você está desmotivado ou você está estudando para algo que você não quer, estudando uma matéria que você não gosta. Fuga, exatamente. O sono é uma fuga. E aí o que você pode fazer? Reclamar com você mesmo, né? Se perguntar, ok, eu tô com sono, por que eu tô com sono? Eu dormi bem? Sabe, conversar. Eu dormi bem, eu dormi as horas necessárias, não tem por que eu estar com sono, esse sono tá querendo me atrapalhar. Aí, outras alternativas, água gelada, você beber água gelada, você lavar o rosto, você levantar, você pular, qualquer coisa que acelere o seu coração. Eu estudava com uma menina na biblioteca, que ela ia pro banheiro e ficava pulando, fazendo polichinelo, porque isso dá uma acelerada no coração e espanta o sono. Agora, quando o sono é físico, tô com sono mesmo, eu dormi muito mal. Abaixa a cabeça e dorme 15 minutos, meia hora. É melhor você abaixar a cabeça e dormir do que ficar lendo aquele negócio que quando você vê, você tá assim, né, batendo cabeça. É horrível. Eu fico tomando chimarrão. Então, assim, a vitamina, às vezes, inclusive, o sono também pode estar, o cansaço extremo, pode estar, esqueci a palavra, gente, relacionado a alguma falta de vitamina. Eu não indico remédio porque eu não sou médica, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu nunca falo, olha, toma isso, toma aquilo. A minha dica é, vá ao médico, faça exames, chega no seu médico e fala, olha, endocrinologista, o que for. Você vira e fala, olha, eu estou com esses sintomas, eu estou estudando, estou me sentindo muito cansada. Vamos fazer um exame completo? Eu quero ver como é que estão minhas vitaminas. Ele vai te passar. Se você tiver que tomar vitamina A, B, C, D, D é a pop do momento, né? Eu nem tenho vitamina D no meu organismo, praticamente. Mas não importa. Vá no médico e veja. Red Bull, falaram aqui. Eu não indico. Red Bull acelera batimento cardíaco e te deixa acelerado, tá? Guaraná em pó. Resolve. Tem gente que Guaraná em pó não resolve nada. Uma vez, a minha nutricionista falou, é a mesma coisa do café. Eu falei pra minha nutricionista, às vezes eu tô muito cansada, até porque eu tenho um distúrbio na tireoide, que também gera muito cansaço, gera muito sono. Por isso que eu falei, vá ao médico. Às vezes você tá tomando um monte de coisa e nada tá resolvendo, porque o seu problema é outro. Então, a maioria das mulheres tem. Sim, a maioria das mulheres tem deficiência de vitamina D. E aí, você vai tomar um negócio que, na verdade, seu problema é outro. Então, vai direitinho no seu médico para que ele possa te prescrever, seja um polivitamínico, seja um hormônio da tireoide, como é o meu caso. Ele que vai saber te orientar. Eu também faço reposição já há muitos anos. Meu hormônio é todo ferrado. Meus anticorpos matam minha tireoide. Minha tireoide tá bem destruidinha. Então, gente, o Guaraná... eu ia falar o que a minha nutricionista me falou. A minha nutricionista falou, Débora, o café
por exemplo, ele te dá um pico rápido, né? Ele levanta rapidinho sua cafeína, enfim, eu não sou médica, não nutricionista, eu não entendo muito desses termos. Mas ela te dá um pico de energia, é isso. Depois ele cai. Por isso que às vezes, ainda mais quem tá acostumado com café, tem um pico e, né? Rapidinho acaba e já tá pronto para outro. 10 minutos depois já tá pronto para outro. Eu sou uma pessoa extremamente sensível ao café, porque eu não tomo muito café. Eu tomo quando eu estou cansada mesmo, muito cansada. E aí, quando eu tomo café, eu fico acelerado o dia inteiro. Hoje foi um dia que eu tomei café, agora à tarde. E eu me sinto mais acelerada. Eu quero fazer mais coisas ao mesmo tempo e tudo bem, tudo mais. Ah, você viu? Você tava no casamento da Thaísa? Se você viu a foto que eu imagino, eu tava bem estranha naquela foto, porque eu tava assim meio de longe, enfim. Não tava. Então, gente, ela me indicou, não falei o que foi. Ela me indicou chá verde. Ela falou, mas vamos lá, gente. Chá verde tem contraindicação. Tem um monte de gente com problemas de saúde que não podem tomar chá verde. Então, mais uma vez, consultem o médico de vocês. Eu não tô receitando absolutamente nada. Eu tô falando que pro meu caso, Débora, ela olhou meus exames e ela disse que eu podia tomar chá verde. Eu me preocupo muito com essas coisas, eu não quero passar receituário para vocês, porque eu não sou médica, nem posso fazer isso, tá? E nem tenho intenção. Então, ela me falou que o chá verde, no meu caso, ele manteria a minha energia, digamos assim, mais estável, não daria picos tão grandes. Eu, sinceramente, ainda não testei, porque eu não preciso disso todos os dias e eu odeio chá verde, eu não gosto do sabor do chá verde. Então, mais Red Bull, Guaraná em pó. Eu uma vez tomei um energético, Jesus. Eu fiz um tempo, intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, eu tava trabalhando no Sundance Festival, não sei se vocês conhecem, que é um festival de filmes mega conhecido nos Estados Unidos, no mundo todo do cinema, né? E era bem na cidade que eu tava morando, e lá eu trabalhava numa cafeteria. E a gente estava num ritmo de trabalho muito intenso, porque a cidade estava lotada durante uma semana inteira, então eu estava trabalhando, sei lá, 12, 14 horas por dia. Eu tomei uma porcaria de um energético que na hora que eu tomei, eu comecei a ficar agitada, eu suava, eu falava rápido, as pessoas trabalhavam comigo, elas olhavam assim, Débora, o que tá acontecendo com você? Eu falei assim, esse negócio que eu bebi um não sei o quê, eu tô agitada. E eu parava no caixa, porque eu era caixa no coffee shop, eu ficava me mexendo, eu não conseguia ficar parada. Então, assim, eu tenho muito medo de energético, porque inclusive o nome dele era Bomba. E ele era uma bomba, porque olha, eu tomei aquilo, eu fiquei durante um tempo extremamente agitada, suando, sem conseguir ficar parada. Foi assim, bizarro. Então, Red Bull não é... Tem gente que não sente tanta coisa, mas, gente, acelera os batimentos cardíacos. Te deixa de dar adrenalina, te deixa mais agitado, sei lá o que faz. Mas não indico. Tenta coisas alternativas mais naturais. Eu sou sempre adepta à parte natureba. Tá bom, gente? Eu acho que as perguntas aqui diminuíram. Então, vou me despedir. Vai comprar, mas ó, mais uma vez, vê o... Ah, você vai comprar esse? Não, esse não compra não. Aí tu não vai estudar mesmo. Vou colocar aqui meus contatos de novo, para quem quiser tirar print, me fazer perguntas, saber mais sobre o coaching. E aí depois eu vou me despedir. Chocolate, olha gente, chocolate, pra mim, causa mais estrago do que ajuda, tá? Chocolate me dá espinha, chocolate me deixa gorda. Mesmo amargo. Amargo você sabe, né? Que só pode comer um tabletezinho por dia, né? Um tabletezinho não, um quadradinho. Então, não vai ser isso que vai te dar energia. Então, o que eu... Por exemplo, sábado, eu tô de dieta. Sábado eu fui comer chocolate. Comi uma barra pequena, assim, desse tamanho. Me deu uma espinha... No domingo, eu tava com uma espinha aqui no nariz, que tava até ontem. Quem viu o periscópio comigo, viu que eu tava com o nariz vermelho. Era espinha. E uma na boca, que tava grande, assim, parecia um sinal. E era uma espinha. Então, eu não fico só no... Eu prefiro arranjar outras alternativas. Normalmente,
Quando o sono por desinteresse, vai rapidinho, faz alguma coisa, volta, lava o rosto, toma um banho mais gelado, alguma coisa assim, e bora. Concentração, foco. Mais uma vez, qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? O que é importante para você? E aí você vai atrás disso. É questão de autorresponsabilização, né? Se eu vou deixar o sono tomar conta de mim, eu sei que eu tenho algo mais importante para fazer. Eu não tô dizendo que é fácil, não, porque eu sei que é difícil pra caramba. Mas é nesse bate-papo com você que você se traz pra realidade e às vezes o sono passa porque você psicologicamente espantou ele. Tá bom? Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Então eu coloquei meus contatos. Quem tiver alguma pergunta, pode me mandar pelas redes sociais. Quem quiser saber alguma coisa sobre o coaching e tudo mais. Inclusive, gente, eu ia falar isso, eu tinha esquecido. Eu estou escrevendo um artigo para o meu blog explicando sobre coaching. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muita gente falando que faz coaching sem fazer coaching, sem fazer coaching. E fica uma confusão. Então, por exemplo, tem gente que procura o meu coaching falando assim, eu quero fazer o coaching para matéria X e Y. Então, um exemplo que eu dou, coaching não é curso de discursiva, por exemplo. Então, quem quiser mandar perguntas, tipo, Débora, eu queria que você falasse sobre isso, sobre aquilo, me mandem também, porque eu vou fazer algo bem completo. No meu blog agora, já está em destaque um artigo que eu escrevi, uma entrevista que eu dei para Folha Dirigida, em que eu já respondi várias perguntas ali, já dá uma boa ideia, uma boa síntese do que é o coaching, o que a gente trabalha, emocional e também técnicas de estudo, individualizado, tudo mais. Então, quem tiver interesse, vai lá no meu blog, é blog.concurseiradedicada.com. Aqui tá meu e-mail para saber informação sobre coaching, tá? Ou então manda as perguntas pela rede social, que aí quero escrever esse artigo mais completo, porque eu sei que é uma dúvida de muita gente. Infelizmente, no mercado hoje, o coaching se popularizou, né? Que é excelente. Eu acho que a gente tem mais que ter um monte de pessoas capacitadas como coaches, porque coaching todo mundo precisa. Até a pessoa que entra achando que não precisa, descobre que precisa. É algo muito positivo na nossa vida. Faz parte, o coaching trabalha principalmente o desenvolvimento humano. No meu caso, eu associo coaching com mentoring, então vem a técnica de estudo junto com o desenvolvimento, né? Inteligência emocional e tudo mais. Então, muita gente está vendendo curso como um nome de coaching, enfim, várias coisas. E com essa popularização, todo mundo põe o nome coaching porque atrai. Só que você acaba confundindo as pessoas, ninguém sabe mais o que é coaching. Então, até uma coisa interessante também, uma curiosidade que muita gente erra, porque é normal, não conhece nomenclatura. Coaching com o final ING é o processo. Né, o processo de coaching. Coach, C-O-A-C-H, sou eu, a coach Débora. É o treinador, digamos assim, seria a tradução. E o coach, que termina com C-H-E-E, é o, digamos assim, o cliente. Por exemplo, eu sou a coach, com C-H no final. Vocês, meus coaches, com E-E no final, e nós fazemos um processo de coaching com ING. Entenderam? Isso é uma dúvida que muita gente tem, muita gente não sabe escrever. E, gente, acontece, né? Não é em português, ninguém tem obrigação a saber, mas tô só trazendo aqui uma curiosidade, a título de curiosidade mesmo pra vocês, tá bom? Então, gente, vou me despedir, porque eu já me despedi 50 vezes, eu sempre faço isso, não vou embora. Porque eu adoro ficar aqui batendo papo com vocês, eu acho que eu já tô aqui bem 1 hora, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo enorme para vocês. Hoje estava lotado, né? Beijo, Anaí. Um beijo enorme para vocês que ficaram aqui, me ouviram. Espero que... Tchau, Hits, Edu, Caroline. Espero que as dicas tenham sido muito proveitosas para vocês. Coloquem em prática, gente. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê muitos vídeos interessantes na nossa vida.
né? A gente lê livros edificantes e tudo mais. Mas se a gente não coloca em prática o que a gente aprende, conhecimento se perde. Tem que colocar em prática. Tem que fazer. Ai, que bom, tô te esperando. Então, tem que colocar em prática tudo que vocês aprendem. Então, vocês assistiram o Periscope hoje com as minhas dicas, anotaram as minhas dicas, começa a colocar em prática hoje. Amanhã, do dia depois, assistiu o Periscope de um professor, já começa a revisa aquele material, inclui aquilo nas suas revisões, no seu material de resumo. Então, assim, hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, só que mais de 90% a gente joga fora. Então, aproveitem esse conteúdo gratuito, né? Que a gente está aqui disposto a ajudar vocês. Só que vocês têm que receber isso e colocar em prática. Senão, não adianta de nada. Fica só mais um conhecimento muito legal que você ouviu e que se perdeu. Que provavelmente você já aconteceu muito isso na sua vida, né? Então, coloque em prática. Ótimos estudos para vocês. Quem já estiver agitado e não estiver conseguindo estudar hoje à noite, já tenta fazer o exercício de relaxamento, o exercício da música, que eu tenho certeza que vocês já vão sentir o efeito. Me contem, podem mandar uma mensagem falando o que vocês acharam, o que vocês sentiram, se realmente acalmou ou não acalmou, tá bom? Me contem que vai ser muito legal. Eu adoro quando vocês mandam os feedbacks dizendo o que aconteceu, tá? Obrigada, gente. E vocês estão percebendo que eu tô tentando fazer mais Periscope. Tô sempre no Snapchat. Então, a gente se encontra por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima vez. Tchau.